terminando o capítulo 14 hoje, no 1 Coríntios 14, de 26 a 40. 1 Coríntios 14, de 26 a 40. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: o que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, e aquele outra língua, ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, nós pedimos, esteja conosco, que o teu Santo Espírito esteja entregando aos nossos corações a mensagem que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então, capítulo 14, Paulo vai encerrando aqui o trecho da carta aos Coríntios, onde ele fala a respeito dos dons espirituais. E aqui ele dá alguns fechamentos que ele já vinha sinalizando desde o capítulo 12, com relação ao aproveitamento dos dons. O sentido que Paulo vem construindo desde o capítulo 12 é que os dons eles são para a edificação da igreja, são para o desenvolvimento do corpo de Cristo. E ele enfatiza isso, e a ênfase dele sempre é: se o dom não serve para acrescentar, para desenvolver a igreja, para ensinar a igreja, ele não serve, e ele pode não ser do Espírito, porque os dons do Espírito são concedidos assim. Mas Paulo aqui acrescenta uma coisa interessante, que muitas vezes é esquecido, né? Ele fala que o Espírito, lá no versículo 32, os Espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E o capítulo 14, aí, a partir do versículo 26, ele trata explicitamente em relação à ordem no culto. Então, quando ele acrescenta o versículo ali, os espíritos dos profetas eles estão sujeitos aos próprios profetas, é uma ênfase que o apóstolo Paulo ele faz, de que os dons espirituais eles não tiram a nossa consciência. Nós não deixamos de perceber aquilo que está acontecendo. E só nesse ponto aqui, só o versículo 32, a afirmação de Paulo, ele já nos faz pensar sobre muito daquilo que é apresentado como dom espiritual hoje em dia no meio cristão. Porque há muitos dons que são apresentados aí que destoam completamente daquilo que Paulo vem apresentando. Às vezes tem pessoas que estão seguindo, e Paulo cita isso alguns capítulos atrás, nós vimos, ele lembrando que vocês agora não estão mais como vocês andavam antigamente, no tempo que os coríntios seguiam aos deuses pagãos, no sentido de que eles seguiam a deuses mudos sem questionamento, quer dizer, fazendo as coisas sem entender o que estava fazendo. E aí ele vai enfatizar mais ainda nos dons, e dizendo que os dons eles são para desenvolvimento, então há uma consciência, não há uma inconsciência. O Espírito Santo, quando fala, ele não se assemelha àquilo que nós vemos nas religiões mais ocultistas que aparecem no Brasil, porque
Porque lá que tem o pessoal lá que baixa o santo de um, ele começa a falar, depois ele não lembra nada do que estava falando. Ou como o Espiritismo, que tem aquela ideia de psicografar, que a pessoa vê um espírito, ele começa a escrever uma carta, uma letra que não é dele, e depois ele não lembra de nada do que está falando. Isso aí é passivo deles. No cristianismo, o que é que ele fala? Que o espírito, quer dizer, a capacidade, o desenvolvimento do dom, ele está no controle da própria pessoa. Então não tem aquela história de que, é porque o Espírito Santo tocou em mim, eu não consegui me controlar. Isso aí é contrário ao que Paulo está ensinando aqui. Paulo está dizendo que quando o Espírito age, sim, você tem a possibilidade de se controlar. Não há descontrole do Espírito Santo. E por isso ele vai começar a partir do versículo 26 aqui, a nos dar um princípio básico de funcionamento de culto. E aqui a gente vai olhar, baseado no que Paulo fala dos dons, mas vamos tentar interpretar aquilo que vai além desses dons que são citados aqui por Paulo. Primeiro versículo 26 ele diz: o que é que vocês fazem quando vocês vão se reunir? Um tem salmo, outro doutrina, um traz revelação, o outro outra língua, o outro interpretação. Olha, ele está falando aqui de várias partes do culto. Olha, um tem salmo, salmo é o quê? Salmo é música. Os salmos eram músicas. Então um traz uma música, o outro traz uma revelação, o outro traz uma outra língua, o outro interpretação, e ainda o outro doutrina. Então ele está falando de ensino, ele está falando de pregação. Já viu aqui a questão do dom de profecia, o dom de revelação, como um objetivo, era um dom para explicar e expor a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Então a revelação era aquele que mostrava o ensino de Deus. Então é a pregação, é o ensino, a doutrinação da igreja, é o cântico do salmo, e aqui ele acrescenta ainda a outra língua. Então são partes do culto, coisas que aconteciam no culto normalmente. Ele vai dizer, tem um monte de gente, cada um tem uma coisa para oferecer. O que é que a gente faz? Ele termina o versículo 26 dizendo: tudo seja feito para edificação. Ele vai lembrar o que ele já citou para nós lá em 1 Coríntios capítulo 8, quando ele fala que os dons são para a edificação da igreja. Então, qual é o objetivo do culto? Lembra que está falando aqui do conceito de culto. Qual é o objetivo do culto? O culto é para a edificação da igreja. Então o culto não é para prazer, ele vai ter prazer também, mas ele não é exclusivamente para o prazer dos crentes. O culto ele não é para me sentir bem, o culto é para edificar. Então o que tem que ser feito para a edificação. E aqui é algo muito importante, porque Paulo vem tratando desde o capítulo 12 sobre a inteligibilidade. Quer dizer, ele tem falado que aquilo que é falado no meio da igreja tem que ser compreendido pela igreja. Então não há lugar no culto para algo que não é compreensível, algo estranho, algo que não se compreende, como muitas vezes alguns gostam de falar. Não há lugar no culto para aquilo que hoje, eu estou falando que está na Bíblia, mas aquilo que hoje é chamado muitas vezes pelas pessoas de mistério. Quando a Bíblia fala de mistério, ele fala dos ensinos de Deus que estão sendo revelados, aquilo que Deus já tem ali, mas que as pessoas não puderam compreender. Mas em todo o tempo ele está mostrando o objetivo do Espírito Santo com os profetas, com os apóstolos, com os pregadores, de mostrar ou revelar esse mistério. Então quando ele cita mistério, ele cita de algo que está sendo revelado, está sendo descortinado, está sendo aberto, está sendo mostrado para as pessoas. Mas hoje as pessoas falam do mistério como algo que as pessoas não podem compreender, e eles acham legal. Apareceu um negócio, aconteceu uma coisa, vai dizer, não, isso é só o Espírito Santo sabe. E não é isso que Paulo fala a respeito do culto. Ele fala do culto que seja compreensível. Então é um culto que edifica os outros. E aí ele fala, tem esse monte de coisa, mas como é que nós vamos fazer? E ele começa no versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, ele pega primeiro o dom de línguas, não sejam mais do que 2, quando muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Veja que Paulo está dando uma diretriz para o culto. Ele diz, olha, se for alguém falar, então que sejam no máximo 3, 2, quando muito 3. Então não é um negócio para todo mundo sair levantando e todo mundo querer falar. Segundo, ele fala, um depois do outro, sucessivamente, está no versículo 27. Quer dizer, não é para todo mundo falar ao mesmo tempo. Um depois do outro. E terceiro, que haja interpretação. Então, se é uma língua que não é compreensível de todos, tem
tem que haver alguém que interprete. E aqui é um princípio básico. Muitas vezes, depois de dar estudo assim, sobre 1 Coríntios, alguns irmãos chegaram para me perguntar: pastor, o que é que o senhor faria se chegasse alguém na igreja falando em línguas? Eu digo, é muito simples. Paulo está dizendo aqui, versículo 27 e 28. Ele diz: não havendo intérprete, versículo 28, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Eu digo, eu não tenho problema nenhum com o que Paulo está falando. 1 Coríntios 14, 28. A pessoa fala: tem intérprete? Não, então fica caladinho, senta. É o que a Bíblia está mandando fazer. Só que às vezes a gente não entende isso. As pessoas hoje tratam como se fosse, porque as pessoas querem pegar a palavra de Davi, por exemplo. Davi falou lá: não colocarei a mão no ungido do Senhor. Só que Davi também era ungido do Senhor. Acontece que Davi, ele foi ungido rei, e ele decidiu não colocar a mão de Saul, porque ele disse: se Deus me ungiu, é Ele que vai me colocar lá. Quer dizer, ele não ia usar a própria força para tomar aquilo que Deus disse que seria dele, porque é Deus que ia dar para ele. Ele estava esperando em Deus. Só que hoje as pessoas pegam isso como desculpa, e aqueles que usam indevidamente o nome de dom do Espírito Santo, ou de usam indevidamente o nome do Espírito Santo em si, eles falam: mas não pode fazer isso, porque isso vai ser colocar a mão no ungido. Gente, quem fala em outras línguas, esse negócio de falar enrolado aí hoje, quem se diz profeta hoje, não é ungido do Senhor. Os ungidos ficaram lá atrás. O ungido do nosso tempo é Jesus Cristo, ele foi ungido. Nós não fomos ungidos. Esse negócio de ungido, o pessoal está usando errado. Mas o que é que Paulo fala? Que há um princípio, que mesmo aquele que possa parecer que esteja agindo pelo Espírito Santo, mesmo que seja pelo Espírito Santo, ele precisa seguir o princípio da palavra, porque o Espírito Santo não vai contradizer aquilo que ele inspirou na palavra. E Paulo dá o princípio aqui: ó, fique calado. Se não dá para entender, fique calado. Mas a gente vai usar isso aqui, isso é só para dom de línguas. O problema é que a gente olha muitas vezes fixa só no dom de línguas, mas é um princípio para tudo na igreja. Se alguma coisa está sendo feita no ambiente de culto e ela não pode ser compreendida, o princípio é o mesmo na pauta: fique calado. Se a pessoa não sabe do que ele está falando, está misturando, está embolando as coisas, não dá compreensão nenhuma, é melhor ficar calado. Se está cantando alguma coisa que não está ensinando nada para a igreja, está confundindo as coisas, fique calado. Uma pessoa começou a falar em línguas. Aí, quando a pessoa começou a falar em línguas, a igreja se calou e a pessoa falava e uma outra interpretava. Isso aí foi bíblico, eu achei bíblico. Aí está dentro do princípio. Pois é, e assim, a igreja não continuou com aquela. Tem igreja que faz teatro, né? A gente vê isso aí. Eu, na Assembleia de Deus, é mestre nisso. Faz aquele away, todo mundo tem que falar ao mesmo tempo, sapula um show da parte. Eu fiquei encantada, que eu nunca tinha visto aquilo, né? Não é da igreja nossa, mas uma igreja bíblica. Aí o pessoal começou a orar, e uma pessoa se levantou e começou a falar em línguas, e o outro, no mesmo momento, começou a interpretar. E foi algo bom para a igreja que foi falado. Então eu senti que foi de Deus, né? Então, pelo menos assim, a minha questão assim, é uma questão particular. Quando a gente interpreta o texto, que eu tenho uma questão particular da compreensão desse dom de línguas, que seria glossolalia, que é a língua que a gente não compreende, que não tem vocabulário. A pessoa fala palavras ali e depois é interpretar. Eu particularmente, eu não aceito muito, né? Mas se a pessoa falou, teve intérprete, e todo mundo calou para ouvir, eles estão seguindo o princípio bíblico. Aí o que Paulo vai falar? Não proibais falar em línguas. Aí eu também obedeço Paulo. Apesar de eu achar que não é daquele jeito, mas Paulo está dizendo: se tiver intérprete, deixa eu falar. Então eu obedeço. Para um lado e também para o outro, né? Mas o princípio é esse. O princípio é de entender, ter ordem. Então, se todos calaram, se houve alguém para interpretar biblicamente, está correto, pode deixar continuar. Se não tem, biblicamente, fim, calado.
Mais ainda, aqui o versículo 28, ele segue no 29, tratando-se de profetas. Olha como ele vem indicando. Isso tem bem a ver, porque no versículo 30 ele fala que se vier revelação a outro que esteja sentado, cala-se o primeiro. Olha o princípio aí. Então, se um começou a falar, o outro cala. Mas ele fala, 29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Essa palavra que é muito importante, é a última palavra do versículo 29. Sabe por quê? Porque hoje está cheio de gente falando assim, a Bíblia diz, não julgueis. Mas como é que Paulo está mandando julgar aqui no versículo 29? A gente tem que interpretar o texto bíblico segundo está escrito. Quando a Bíblia diz não julgueis, ele fala para não julgar pelo meu próprio entendimento, mas tem que ser baseado na reta justiça, que é a palavra de Deus. O texto diz não julgueis, na frente está falando, mas julgai segundo a reta justiça. Então tem que ser o princípio da palavra. Onde é que entra esse não julgar? É que muitas vezes a gente quer julgar as pessoas pelos nossos costumes. Eu já contei algumas vezes o caso da irmãzinha, que jovem começou a frequentar a igreja, não era crente, começou a ir, foi um culto, 2, 3, no terceiro culto, ela chega no final do culto assim, aponta o dedo no nariz dele e fala, é bom você estar vindo para a igreja, mas tem que arrancar esses brincos da orelha, porque isso não é correr de Deus, não. A pessoa não tinha nem decidido o evangelho. Às vezes a gente julga as pessoas, não é porque isso aqui eu não posso fazer no culto. Por quê? Porque eu aprendi desse jeito. Se a gente não tem base bíblica para apontar o erro, a gente não vai apontar. Se a gente não está ferindo um princípio bíblico, se a gente não tem de onde tirar uma base para isso, a gente não deve. Mas, baseado na palavra de Deus, Paulo está dizendo, julgue. E olha aqui como ele colocou, por quê? Desde o começo dos dons, ele está batendo no dom de língua, está exaltando a profecia. Mas o que ele fala aqui? Os profetas falam e os outros julgam. Que julgamento é esse que ele está levantando aqui? Aqui é o princípio de observar e ver se aquilo que está sendo falado, está sendo profetizado, ele confirma com a palavra. Se a pessoa não está profetizando alguma coisa que não está escrito na palavra. Hoje em dia, muitos dos ditos profetas profetizam um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra, e às vezes são até contrários com a palavra. Deus me revelou que você tem que fazer isso, mas a Bíblia está dizendo que isso é pecado. Como é que vem a revelação de Deus para mandar você fazer uma coisa que a palavra de Deus diz que não pode fazer? Então esse é um julgamento. Então a profecia não é algo que a pessoa fala e se alguém disser, eu não acredito, você está pecando contra o Espírito Santo. Não está, porque Paulo está dizendo que a gente deve julgar a profecia. Quando João escreve o Apocalipse, lá na igreja de Éfeso, ele fala que a igreja de Éfeso era uma igreja louvável, porque elas reconheciam os falsos profetas e expulsavam eles das igrejas. Tem que julgar a profecia e o profeta também, ou não? Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê o princípio de Paulo, que a gente tem que fazer o adendo. No Novo Testamento, os dons, eles não têm mais aquele princípio do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a pessoa ela se tornava profeta. Ele era o profeta. No Novo Testamento tem o dom da profecia. Então o Espírito Santo ele dá profecia para alguém. Não quer dizer que aquela pessoa sempre vai ser profeta. Quer dizer que ele recebeu o dom, então ele vai receber o sentido da profecia. A gente já explicou a profecia, no sentido da velocidade, falar da palavra e de poder chamar a atenção das pessoas para a obediência à vontade de Deus. Mas não tem mais aquele caráter da pessoa dizer, eu sou profeta, então tudo que eu falar tem que... Então ele tem esse princípio, só que é um princípio que a gente tem um entendimento mais, como é que pode ser, mais velado nesse sentido. Então não há uma ordem de Paulo quanto a isso, mas ele deixa isso fica claro no ensinamento. Então a gente julga a profecia, porque cada profecia é uma profecia. No tempo do Antigo Testamento você julgava o profeta. Lá, se não me engano, é Jeremias. Ele vai dizer assim, o profeta ele só é de Deus quando a profecia dele se cumprir. Então ele dá uma profecia, se a profecia se cumprisse exatamente do jeito que ele profetizou, então ele era reconhecido como profeta de Deus. Então a partir daí as pessoas tinham mais convicção no que ele falava. Hoje não, hoje vem a profecia, cada profecia precisa ser julgada. Então uns falam e os outros julgam, os outros observam. Quer dizer, se o sujeito está lá na frente, onde é que a gente vai interpretar isso hoje no nosso culto? O pregador
está lá na frente, está pregando, a gente tem que estar na Escritura olhando e vendo, ele está falando realmente isso está realmente na Escritura, né? Quando alguém está ensinando alguma coisa, a gente tem que estar observando, e às vezes tem coisas que tem que ser pensada na hora, tem coisas que não dá para fazer, né? Que não cabe na igreja, mas tem algumas coisas que são pequenas, então o que é que vai fazer? Você fica ali, e é como acontece no seminário, né? Ali, opa, peraí, isso aqui não está muito certo, aí eu dou uma marcadinha ali, faço uma anotação no canto da Bíblia, aí depois do culto eu vou lá no irmão, você falou assim, o que é que você quer dizer? Porque se a gente pensar desse jeito aqui, isso aqui está errado. Então a gente precisa ajeitar isso aqui, tem que corrigir isso aqui, então chamar a atenção do irmão com relação a isso. Isso é o que? O julgamento que Paulo fala, a gente precisa observar e julgar a profecia. Mas aqui voltando ao princípio que Paulo está tratando, que é o geral aqui, desse final do capítulo 14, ele expõe mais uma vez a ordem. Se vier uma revelação a outro que está sentado, o primeiro se cala. Então, eles falam um depois do outro. O versículo 31 ele deixa isso claro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Então, mais uma vez, ele coloca um depois do outro. Se fala em língua, tem que ser um depois do outro e tem que ser interpretado. Profecia não tem interpretação, porque a profecia já é clara. Por isso que Paulo fala que é melhor profetizar do que falar em línguas. Mas um fala e o outro escuta. Depois o outro fala e escuta. E quando ele fala de alguém ter revelação, é no sentido de interromper o profeta. Ele está falando alguma coisa e diz: não, mas o Espírito Santo não é assim, estou entendendo. O Espírito Santo mostra desse outro jeito. Então, quando ele levantar, é outro cara. Isso é muito parecido com o que a gente faz nos nossos estudos bíblicos muitas vezes, né? Você faz aqui, daí abre aqui, mas pastor, isso aqui, daí o que é que a gente faz? A gente cala, espera o irmão falar, expor o que ele está fazendo, né? Aí se ele estiver acertado, a gente dá uma corrigida na direção. Se ele sair um pouco do rumo, a gente diz: tá bom, mas a gente tem que voltar aqui, o rumo aqui é esse. Então esse princípio de um falar depois dos outros, da profecia, ele revela muito aquilo que nós fazemos com o estudo bíblico, né? Mas sempre a ordem. E eu chamo a atenção disso porque mais do que os dons, a discussão se os dons são ou não estão, as pessoas perderam o princípio litúrgico que Paulo está falando, que é o princípio de ordem do culto. Então tem muitos cultos que eles são uma completa bagunça, e as pessoas acham ruim por causa disso, né? Já tive oportunidade de dirigir cultos, principalmente lá na Bahia, né? Que aí vinha o pessoal visitar, aí depois eu ficava sabendo que vinham os irmãos da Assembleia visitar, a gente tinha uma programação, e depois saiu achando ruim, porque o pastor não dava oportunidade. Porque você chega lá, qualquer um que está lá diz: há uma oportunidade para o irmão, e vai dando oportunidade para todo mundo. A primeira coisa que eles quebram é o princípio de Paulo, quando fala 2 ou 3, você vai no culto, fala 20 pessoas diferentes, o culto não acaba. Já Paulo está dizendo que não é desse jeito. Segundo, a gente precisa entender o princípio do outro. O nosso culto, ele segue o princípio de Paulo, da inteligibilidade e da compreensão. Então não vai todo mundo falar. Quando ele diz 2 ou 3, ele está falando que não é para todo mundo falar no culto. Nesse culto falou 2, 3, e aí a liderança da igreja vai estar observando. Aí no outro culto tem mais alguém, né? Se tem alguém para falar, tem 2 para falar, é função da liderança dizer: não, meu irmão, você já tem falado, não deixa o irmão falar agora, dá oportunidade para o outro. Essa questão de passar, de transicionar de um para o outro. Então esse princípio do culto, de compreensão, é muito importante. E eu chamo a atenção que é onde a gente é mais provado nessa questão aqui do princípio de Paulo, muitas vezes é na nossa oração. Porque é muito fácil a gente pegar uma compreensão errada de como nós oramos no culto. Eu já encontrei muitos crentes que são confundidos com isso, principalmente pelos nossos irmãos pentecostais. A oração no culto, ela tem que ser entendida. Então eu preciso ouvir o que o outro está falando. E o meu amém depende do que eu estou ouvindo do outro falando. Eu tenho que julgar a oração do meu irmão. Não julgar assim: essa para mim foi nota 8. Não, essa foi 9. Não, 4,5 que foi muito fraco. Não é esse o julgamento. É julgar no sentido que eu tenho que ver o que é que o irmão está falando para saber se eu concordo com ele ou se eu não concordo com ele. O professor meu dizia que tem oração que a gente dá amém, mas tem oração que a gente tem que falar misericórdia. Esse é um problema, eu acho, aqui na nossa igreja, porque a Adriana fez um comentário, eu vou aqui, eu não entendi nada que ela falou. Porque tem um barulho no ar, tem a acústica da igreja que não é boa, né? Aí eu sempre
só quem está na frente assim, da pessoa que entende. Fica para trás, fica para os lados. A gente não entende. Escuta tudo, mas não entende nada. É uma dificuldade. Eu lembro desse momento do seu avô foi encontrar com não escutei bem, mas está tudo bem. Mas eu acho que assim, falando de culto domingo, tem gente de fora, dá o microfone para a pessoa que não É um princípio válido. O problema nosso é que o nosso microfone sem fio, o outro está quebrado. Então a gente está sem outro microfone. Mas quando ele estiver funcionando, a gente vai usar. É um princípio para a gente usar. Para a gente procurar isso. Mas aí no princípio, a gente faz um esforço também, que às vezes a gente está aqui, a gente tem pouquinha gente, mas senta uns na frente, outros senta lá no fundão, e aí dificulta mais ainda isso. Por isso que eu comecei a fazer o culto de oração lá na salinha, e lá na salinha a gente escuta os irmãos, quando vai fazer os pedidos de oração, a gente escuta os irmãos fazendo pedido, dá para escutar todo mundo, para buscar essa compreensão também. Mas aí a gente tem esse entendimento. Por quê? Aí por isso que a gente é silencioso no culto. Por que o culto presbiteriano é silencioso? Não é porque os presbiterianos são frios. Não, é porque a gente segue o princípio de Paulo. Quando alguém está orando, todo mundo fica calado, ouvindo para poder a gente conseguir ouvir, a gente se esforçar para ouvir. Quando alguém está cantando uma música especial, a gente escuta, só que a gente perde a noção de uma coisa, né? Que no nosso louvor, muitas vezes, aí está o pessoal do louvor cantando, a igreja não canta, mas todo mundo conhece a música, a letra está lá. Todo mundo está vendo a letra projetada, mas aí não canta. Aí quando está cantando e a letra está lá projetada, não tem que ficar calado para ouvir a pessoa cantando, não, tem que cantar, porque a letra está lá, então eu sei o que ele está cantando. A questão é que eu tenho que entender. E aí o julgamento, no caso da música, é eu entender o que é que eu estou falando, o que é que eu estou cantando. Porque às vezes tem gente que canta e fala, eu acho a música tal tão linda. E eu mando uma pessoa e pergunto, você já leu a letra dela sem música? Porque o problema nosso é assim, a gente é muito emotivo, brasileiro ele é em sentido, eu uso o termo latino, né? Quer dizer, o nosso jeito de ser é muito emocional, menos racional. O europeu, o americano, eles são mais racionais, nós somos mais emocionais. Então a pessoa ouve a música e fala, mas eu acho a música tal tão linda, mas você não presta atenção no que está dizendo, né? Eu sempre gosto de citar um negócio de um grupo de pagode, né? Tem um cantor que ele tem uns dentes assim meio juntados, assim, acho estranho, que acho que o nome é Xande de Pilares. Ele tem uma música lá que ele canta assim, eu vou embora daqui, vou sair desse planeta. Ele diz que olha para o povo, a plateia, o povo lá, eu vou, só que a música, ele mesmo falou na entrevista, a música é uma carta de suicídio. A história do cara escreveu uma carta de suicídio, eu vou embora daqui, vou embora desse planeta, então ele está cantando, está falando a história de quem vai se matar. E o pessoal canta ali, e ele mesmo falando, as pessoas, elas não importam o que elas estão falando, para elas o importante é o ritmo, a melodia. Se a melodia for boa, ele canta qualquer besteira. E eles reconhecem isso. E muitas vezes a gente como cristão não reconhece e foge do princípio de Paulo. Porque vem, a gente não entende, não compreende, não dá a oportunidade, não se esforça por isso, e depois diz, não, mas foi para o Espírito Santo. Fulano vai cantar, mas fulano não canta bem, mas é para o Espírito Santo, ele aceita. Eu não estou aqui para fazer show, não. Mas a compreensão é importante, né? Olha o versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso aqui não é só o sentido daquela pessoa que vai aparecer assim, dizer, é porque o Espírito Santo é meu, eu não posso, eu tenho que falar, não dá para segurar, não. Dá para segurar sim, Paulo está dizendo que dá para segurar. Mas eu me lembro de uma música que eu gostava muito na adolescência. Eu acho a música assim, a melodia é ótima, mas tem um trechinho que ele tem um problema. A música diz assim, e é assim que eu sinto Jesus. E uma estrofe diz, se em outras línguas eu falar, não vá pensar que a loucura tomou conta de mim. Que o Espírito Santo encade em você e eu não consigo me controlar. Se de repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de si. Que o Espírito Santo invade você e eu não consigo. E aí depois, quando eu leio Paulo aqui no versículo 32 de 1 Coríntios 14, dizendo, o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, eu entendo, a música está errada. Ela é linda.
Ele fala da emoção de alguém que está em Deus. Mas quando ele fala que o Espírito está em mim, eu não consigo me controlar, ele está mentindo, porque a palavra está dizendo que pode se controlar sim. Há um controle, então há uma sujeição, quer dizer, quando o Espírito toma conta da gente, a gente não perde a nossa noção de quem é e o que faz. A grande questão é que às vezes o Espírito está em nós, a gente entende a necessidade de falar alguma coisa, e muitas vezes a gente diz, eu vou passar por cima da vergonha, eu vou falar, por quê? Porque eu entendo que eu tenho que falar, porque é uma obrigação com o Espírito. Não é que o Espírito vai tirar o meu controle, mas eu entender que é uma necessidade. Então aí sim. Só que eu vou dizer que eu não consigo me controlar, não viés para as pessoas entenderem que o Espírito Santo é como se fosse lá no terreiro que o Espírito bate em alguém, a pessoa não sabe mais onde é que está. E não é assim. Às vezes o pessoal acha que a pessoa vai ficar e entrar no Espírito, igual o pessoal fala, vai entrar no manto, e vai fazer um monte de coisa, e depois ela acorda, o que aconteceu? Se alguém fizer isso, segundo o ensino de Paulo, não é o Espírito. Pode ser até capeta também. Mas o Espírito Santo não age dessa forma. E aí ele vem, olha, porque Deus não é Deus de confusão, versículo 33, e sim de paz. Então, isso aqui é muito forte, que Paulo fala, porque é uma palavra muito clara. Deus não é de confusão, e sim de paz. Então o Espírito Santo ele não vai agir trazendo confusão. A ação do Espírito Santo não é para confundir, não é para fazer balbúrdio, mas é de paz, é para entendimento, é para tranquilidade. É aquilo que a gente vai nos atingir. A gente pode até ter um sentimento assim, às vezes meio sem compreender, mas a gente não consegue direcionar, não é algo que nos tira o controle, mas é algo que vai nos dar controle. A gente pode não entender como acontece, mas vai acontecer controle e não confusão. Certo? E alguns dividem aqui o versículo 33 em dois. É um daqueles casos, o pessoal fala que lá quando o pessoal foi fazer a tradução da Bíblia, eles dividiram a Bíblia em versículos, como tiraram lá do hebraico e do grego, e na língua original não existem versículos, mas dividiram. E em alguns lugares essa divisão não ficou no lugar exatamente exato, Aqui alguns vão dizer que o versículo 33 talvez ele deveria acabar o ponto aí, sim de paz, e já começar o versículo 34, ou então o versículo 33 seria como em todas as igrejas do santo, começando daí, e a outra parte ficava lá, mas acabou ficando no mesmo versículo, dividido bem no meio, como um ponto aí. Então conseguiram a tradução colocar o ponto corretamente, mas na divisão eles não atingiram. Então Deus não é de confusão, e sim de paz. Paulo está falando aqui, princípio do culto. Então até aqui, qual o princípio do culto com relação aos dons? Os dons são para a compreensão da igreja, e eles devem ser usados de forma ordeira, compreensível, um após o outro, de forma que todos possam compreender o que está acontecendo. Aí vem a segunda parte, que vai estar ligada com o versículo 34, que é o versículo da confusão no texto. Não é o versículo da confusão? Quando a gente lê, você não olhou o versículo assim, na hora que a gente vai lendo as mercados. E aí, mais uma vez, como a gente fez lá atrás, como o Paulo falou, o uso do verbo corinto, a gente tem que contextualizar isso aqui para o que está acontecendo. Uma das coisas assim, que eu encontrei na minha pesquisa, que eu acho que é muito esclarecedora para nós, é claro que a gente não vai deixar de entender que a gente está falando aqui do princípio da inteligibilidade do culto, então vai ter a ver com isso. Mas é o seguinte, a igreja no primeiro século, ela imitava muito o funcionamento da sinagoga. Então, quando você vai falar de culto, tem muita gente que pega erroneamente e vai procurar lá no Antigo Testamento, no templo. Mas o culto do Novo Testamento ele não é baseado no templo de Jerusalém. O culto do templo era outro. O culto do templo ele foi extinto com a vinda de Jesus. Por quê? Porque o culto do templo era baseado em sacrifícios. Era baseado em o povo não ter acesso. Quando a gente olha o templo ou o tabernáculo, a gente pensa, o santo lugar, o santo dos santos, o povo só chegava na porta, eles não entravam nem no santo lugar. Na porta, do lado de fora, que ficava o altar de sacrifício. O povo chegava até ali no seu sacrifício. Só quem entrava no santo lugar, que era antes do véu, eram sacerdotes. Eles que ofereciam culto, queimavam incenso ali. Iam no altar de incenso. O povo não ia no altar de incenso lá na frente. Eu sempre gosto de olhar os nossos gasofilácios, geralmente tem um gasofilácio assim menorzinho.
O altar de incenso no templo de Jerusalém era parecido com esse aqui, era mais ou menos esse formato, só que ele tinha umas pontas aqui nos lados. E aqui em cima é que colocava o incenso queimando, então o sacerdote vinha aqui, só que o povo ele não chegava até aqui, que o posicionamento dele era mais ou menos esse mesmo, né? Como se tivesse uma cortina aqui, onde é mais alto, e aí a arca ficava lá dentro, e o altar de incenso aqui, só que aqui só chegava sacerdote, o povo ficava lá do lado de fora, no pátio, e era só os homens, porque tinha um pátio onde ficavam os homens, e no pátio de fora era o pátio das mulheres. Então as mulheres chegavam até o primeiro pátio, no segundo ali do sacrifício só os homens, e do templo para dentro só os sacerdotes. Então ele não é o modelo do nosso culto. O culto da igreja primitiva lá no primeiro e segundo século, ele é baseado na sinagoga. E como é que funcionava a sinagoga? O pessoal usa isso, só que nem sabe de onde é que vem. Na sinagoga era igual às igrejas pentecostais antigamente. Em que sentido? Os homens sentavam de um lado e as mulheres sentavam do outro. Todo mundo estava lá dentro, mas as mulheres ficavam de um lado e os homens ficavam do outro. Então a igreja adota no princípio esse costume. Ficam as mulheres de um lado e os homens do outro. Já tem lugar que é assim até hoje. Então aí a gente primeiro precisa entender isso aí, né? Então mulheres do lado e homens do outro. E aí se ensinava. O que eu acho legal no princípio da sinagoga, que a gente não usa mais, né? É que naquele tempo, quando alguém ia ensinar, ele sentava. Ele não ensinava em pé. E isso ia ser muito confortável hoje. Imagina se o povo fosse acostumado. O pastor lê a palavra, depois ele senta no banco e começa a pregar para a igreja. Hoje em dia o pessoal não aceita muito isso, mas esse era o princípio. Então, o pregador ficava no meio, as mulheres do lado e homens do outro. Aí o que é que Paulo vem? Paulo ele vai trazer aqui, a partir do versículo 33 até o versículo de número 35, né? Quando ele fala no final do versículo 34, como a lei o determina, ele vai nos lembrar lá de Gênesis 3, versículo 16, se não me engano, em que ele fala que a mulher multiplicaria as dores do parto, ele diz lá, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ao homem, o suor do teu rosto obterás da terra o sustento. Então, você vai ter que lamentar muito para conseguir tirar da terra o sustento e amaldiçoar da terra por tua causa. Aí quando o cara está lá capinando o mato que cresce, lembra que o mato cresce por causa do pecado. Ali é o castigo do homem que fica mato. Porque a erva daninha vem por causa do pecado, amaldiçoar a terra por causa do pecado do homem. Então Paulo ele cita isso aí, que era muito fixado também nos princípios da sinagoga e na lei judaica, que prosseguiu sendo absorvida pela igreja também, essa parte. E principalmente em Corinto, como nós falamos, quando falamos a respeito do véu da igreja de Corinto, havia um movimento muito grande, que era tipo um movimento meio de liberação feminina. O princípio do véu lembrava disso. Então ele está falando de princípios que versavam tanto entre os judeus, nas sinagogas, que as mulheres não se pronunciavam, como também entre os gentios. Principalmente a mulher, ela não contradizia o marido em público. Só que Paulo já falou no capítulo 12 que as mulheres poderiam profetizar. Ele falou, quando falou do véu, dizendo que as mulheres, para orar ou profetizar, tinham que usar o véu. Então quer dizer que as mulheres oravam e profetizavam na igreja. Então as mulheres sim se pronunciavam na igreja. Quando Paulo vem aqui no versículo 33, no versículo 34, fala, conservem-se as mulheres caladas na igreja, ele está chamando a atenção e regulando um comportamento que já sinaliza que era frequente na igreja de Corinto. Qual é o comportamento? Quando nós vamos estudar o contexto, pegar todas as ligações, era um comportamento revoltoso que tinha na igreja de Corinto. E parte dele era que as mulheres, elas discutiam com o marido em público durante os estudos bíblicos. O princípio que chega basicamente é isso. Então, o que é que acontecia? Estava se ensinando, e aí o profeta ia falar, ele disse, os profetas falem e os outros julguem. Só que aí a mulher jogou a profecia do marido e começava a depreciar aquilo que ele estava falando. E aí começava a discutir, imagina, o povo sentado de um lado e os outros sentados do outro, a mulher de um lado e o homem do outro. Aí um falava uma coisa, de cá ela pegava e rebatia o que o outro estava falando lá. Então alguém falava de volta, o outro rebatia de cá. Pensa a confusão que dava na igreja, a discussão, quando começava a discussão entre mulheres e homens. Então, Paulo traz aqui o princípio para as esposas, principalmente para as esposas aqui, no sentido em que
ela deveria buscar manter o silêncio para não gerar confusão na igreja, principalmente não contradizer ou interrogar os maridos em público para evitar um tipo de discussão. Isso aqui é facilmente percebido hoje, só que às vezes a gente não consegue fazer ligação. Você já viu aquele casal, geralmente casal de idoso, né? Eu já vi gente mais jovem fazendo isso, mas a experiência que eu tenho mais casal de idoso, que alguém está contando a história, o outro vai lá e fica desmentindo na frente dos outros. Já viram acontecer? Está o velhinho lá, uma vez tinha um casal muito legal, eles eram muito gente boa. E assim, ele começava a falar, daí falou assim: não, ó, não sei de onde é que ele tirou, e tinha um bolo lá, e falou: não, bom, isso aí é com pimenta. Aí a mulher: onde é que já se viu comer o bolo com pimenta? Como? Ela falou: é mentira, você nunca comeu. Comi sim, você comeu, não comi. Começa os dois a discutir. Aí o velho pega a pimenta, o molho de pimenta, e taca no bolo. E depois come o bolo com pimenta e fala: é muito bom. Aí ela vira assim e fala: você é um mentiroso. Aí o que acontece? Você releva quem vem com a idade. Por causa da idade, era dois assim. Mas é feio. É complicado. Aí um está falando um negócio, o outro fala: é mentira. Na cara, assim. Se a mulher do cara está dizendo que ele está mentindo, queima o filho dele na igreja completamente. Imagina o povo discutindo, alguém fala alguma coisa bíblica: não, eu acho que é desse jeito, a mulher: não é não. Aí eu disse: mas nem em casa o negócio está funcionando. Então, quando Paulo ele adverte aqui, é porque não porque exclusivamente suas mulheres faziam, mas porque em Corinto o sinal que dá é que acontecia muito mais por conta do movimento de liberação feminina que já vinha sendo demonstrado no véu. As mulheres estavam combatendo muitos maridos. Combatendo por quê? Porque a igreja era um ambiente onde era permitido as mulheres se pronunciar. Em outros ambientes, naquela mesma época, as mulheres não podiam falar. Se você fosse para um ambiente pagão, a mulher não podia se pronunciar diante das autoridades, ela não podia falar nada. Sabe aqueles filmes antigos que falam as mulheres enfrentando os homens? Aquilo não existe. Aquilo são histórias que as pessoas colocam para tentar passar uma ideia para a gente que é mentirosa. As mulheres elas não se pronunciavam em público. No cristianismo elas tinham muito mais liberdade do que qualquer outro tipo de religião. Só que o que acontece quando você dá muita liberdade? Às vezes as pessoas perdem a mão. E aí o retrato de Paulo é que as mulheres da igreja de Corinto elas perderam a mão para a liberdade que elas tinham para se pronunciar. Por isso ele vem e fala: ó, as mulheres que se submissam ao próprio marido, como a lei o determina. E aí ele vem no versículo 35: se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. Quer dizer, se você quer discutir com o seu marido, vai discutir em casa, não discute na igreja. Basicamente o princípio que Paulo fala aqui quando ele diz: as mulheres conservem-se caladas na igreja, ele está falando de culto, profecia, proclamação da palavra. Ele está dizendo: não discutam aqui na igreja. A igreja não é lugar de discutir. E é um princípio que a gente precisa lembrar. É esquecer porque a tendência, por causa do ambiente que a gente está inserido, é quando eu falar as mulheres, fica lá: olha, está vendo? Eu já disse que essa Bíblia é misógina, é isso, é aquilo, que proíbe as mulheres de falar. Paulo já tinha falado várias vezes que as mulheres elas poderiam falar, mas o princípio é que um depois do outro, tudo direitinho aqui. Está proibido aqui justamente a discussão, o falatório sem buscar o crescimento da igreja. E aí ele vai falar: quer aprender, interroga em casa o próprio marido, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja. Era vergonhoso falar o quê? Era vergonhoso as discussões. Olha aqui, lá no final do versículo 35, o comentarista diz assim: ó, essa norma reflete o costume geral de então. Em capítulo 11, versículo 5, Paulo supõe que em Corinto as mulheres participavam da oração comum e de mensagens proféticas. Então, lá no 1 Coríntios 11, ele fala sobre isso, ele fala sobre o véu, ele fala que as mulheres participavam, dizendo: olha, quando forem orar, usem o véu. Então as mulheres podiam orar sim, elas podiam entregar a mensagem, também podiam, comunicar uma mensagem profética, também podiam, mas ele estava chamando a atenção aqui da discussão. O Evangelho liberta, mostrando que nós somos todos iguais. Com o Evangelho é que a mulher ela não era dependente do marido espiritualmente, porque lá no Antigo Testamento a circuncisão era só para o marido.
A mulher ela fazia parte do pacto enquanto estava ligada ao marido ou ligada ao pai. Ela não recebia a marca. Só que no Novo Testamento todo mundo recebe a marca. Então todos somos batizados. Então todo mundo tem o mesmo pé de igualdade. O que Paulo está trazendo é, por princípio, ou como ele diz, como também a lei determina, por princípio que já era comum. A gente não pode ultrapassar e depois ficar achando, o pessoal ficar achando que a igreja é bagunça. Então nós temos que estar observando o ambiente onde nós estamos inseridos e quais são os princípios desse ambiente. Então quando ele fala da mulher se calar, ele fala evitar essa discussão, principalmente evitar a discussão com o marido, que é o que acontecia na igreja de Corinto. Então nós entendemos isso. Eu acho interessante isso, que às vezes acontece nos nossos dias, só que não da maneira que nós esperamos. Uma vez eu era secretário presbiterial, né? E aí tinha uma irmã da SAF, mandava um certo trabalho. E aí o que acontece? A gente estava numa programações de federação, essas coisas, e aí tinha uma determinada senhora lá da Sinodal, que ela tinha conhecido um determinado pastor do presbitério no tempo de mocidade. Então, quando ela ia falar com esse pastor, ela chegava para ele e chamava ele pelo primeiro nome, na frente de todo mundo assim. E aí a irmã da minha igreja, a SAF lá, eu secretário presbiterial, ela começou a chamar os pastores tudo pelo nome, na frente das pessoas. Quando ela estava dirigindo alguma coisa, eu tive que chegar para minha irmã. Olha, não é porque, não é questão de, porque tem que ter pompa e nada disso, mas por uma questão de respeito, porque as pessoas olham, elas vão entender isso errado. Então assim, quando está em particular, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente está numa programação, quando você está no culto, quando está dirigindo, está numa visita federal, alguma coisa assim que seja oficial, evite chamar os pastores pelo primeiro nome. Por quê? Porque as pessoas elas não entendem isso. Às vezes tem visitante, às vezes tem um novo convertido, às vezes tem alguém que está começando a andar para a SAF, e ela não vai entender essas coisas. E ela chega lá, ô fulano, vem cá. Eu tive que falar por quê? Porque várias pessoas, várias senhoras da federação vieram conversar comigo e falaram, aquela tua ovelha lá está desrespeitando os pastores. Que as pessoas já entenderam desse jeito. E é o tipo de coisa que se encaixa perfeitamente naquilo que Paulo está falando aqui. Temos liberdade, mas nós temos que cuidar da liberdade que nós temos, para não passar uma mensagem negativa daquilo que nós estamos falando. Porque no caso dela foi muita liberdade. Então a outra podia falar que ela conhecia aquele pastor específico, eles conheciam desde a mocidade, ela conhecia ele antes de ser pastor, então ela tinha uma facilidade de chamá-lo pelo primeiro nome. Mas ela não tinha esse relacionamento, ela já conheceu como pastor, já conheceu como Cristo. É igual você está numa federação e aí está acontecendo alguma coisa, você se dirigir para o presidente e falar presidente. Por quê? Porque ela está ali como presidente. Então tem que se respeitar também o princípio. Por quê? Porque tem que dar pompa? Não, é só um princípio de respeito. Assim como eu não vou chegar para um idoso e chamar ele pelo nome. Vou chegar lá e falar, velho, vem cá. Tem uns que a gente tem liberdade, você brinca, mas você não vai chegar. É seu fulano e tal, doutor fulano e tal, então você usa o pronome de tratamento. Você não vai chegar para o prefeito e chamar pelo primeiro nome, na frente do time. Quando é só você e ele chega ali, você brinca. Agora você está num negócio oficial, você não vai chegar, se respeitando, porque as pessoas reagem. O que Paulo chama a atenção aqui é justamente, a gente tem que ter um mais cuidado para não parecer desrespeitoso. Às vezes a gente nem está sendo, mas quando a gente está em público, tem que observar para não parecer desrespeitoso. E é isso que Paulo chama a atenção aqui, quando ele fala a partir do versículo 33, 34 e 35. E contra isso, ele vem complementando no versículo 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta espiritual, reconheça esse mandamento do Senhor que vos escrevo. Então, quando Paulo chama a atenção no versículo 36, ele diz, olha, esses costumes seus não são costumes da igreja. Sabe? Às vezes a pessoa fala, mas a gente sempre fez assim. Ele pergunta, a palavra de Deus chegou primeiro em vocês? Foi vocês que receberam a revelação para ensinar para todo mundo? É um princípio que a gente tem que observar sempre. Às vezes nem sempre aquilo que é nosso costume é o único jeito de fazer as coisas. Que é justamente o que Paulo chama a atenção dos Coríntios. É a palavra de Deus, ela originou vocês que são os donos da palavra? Não, não são.
Então, se alguém se considera um profeta espiritual, e aqui ele pega no caso dos coríntios. Os coríntios eles queriam ser muito espirituais. Não, eu tenho Espírito Santo. Só que estava sendo desobediente. E Paulo disse: se você é espiritual, considere como palavra de Deus que eu estou falando. Se você é espiritual, você vai obedecer. Se você não obedece, você não é espiritual. Então ali ele estava apelando para o próprio amor dos coríntios, para colocar eles no encruzilhada. Então, reconheçam e obedeçam a palavra de Deus. Versículo 38: se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais falar em outras línguas, tudo porém seja feito com decência e ordem. Então, se alguém ignorar, será ignorado. A referência aqui é lá de Jesus Cristo, né? Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí Paulo está dizendo: se alguém ignora o ensinamento da palavra, também vai ser ignorado pelo Senhor da palavra. Então diz: eu sou crente, mas eu vivo ignorando o que a palavra pede que eu faça. Eu sou espiritual, eu tenho o dom do Espírito Santo, mas eu não obedeço aquilo que a palavra determina para eu devo fazer, como eu devo usar esses dons. Ele está dizendo: se você não tem compromisso com o Senhor, o dono dos dons, para obedecê-lo no uso daquilo que ele está te dando, também o Senhor não tem compromisso com você para poder estar dando para você. O Paulo vai falando, mas ele bate de forma firme e certeira, e que a palavra não precisa ser obedecida, né? E ele fecha o 39:40, justamente com aquilo que ele vem falando o tempo todo, mas aqui ele fala de forma bem resumida. Procurais profetizar, quer dizer, para instruir a igreja, e não proíbem falar outras línguas. Quer dizer, as línguas estão ali, não é a minha preferência, mas eu não vou proibir. Se seguir os princípios que estão na Bíblia, eu não vou proibir. Mas não é o ideal, não é o melhor, não é o mais aproveitável. É isso que ele quer dizer. Então, continuemos buscando, mas principalmente, tudo tem que ser feito para a edificação, seja feito com decência e ordem, diz o versículo 40. Então, um culto onde não tem decência e ordem não serve o princípio de 1 Coríntios 14. Então, tem que ter decência e ordem, então as coisas não acontecem assim, aleatoriamente. Nós não somos dos Quakers. Já viram falar dos Quakers? Aquele pessoal lá dos Estados Unidos que colocaram a cara de um deles na lata da aveia. Tem aquele velhinho na lata da aveia, que não é um Quaker. O Quaker, eles eram chamados Quakers, significa espirituais. O culto deles é assim: chega todo mundo na igreja, senta todo mundo nos bancos, enche os bancos, todo mundo ali, e todo mundo começa a orar. Ninguém faz nada, todo mundo começa a orar. Aí eles ficam esperando. Aí de repente o Espírito Santo agita um lado, ele levanta e canta. Aí tem um hino. A outro levanta, vai para frente e prega alguma coisa. Depois senta de novo. O outro levanta e fala outras línguas. O outro levanta e interpreta. E assim, não tem ordem nenhuma. Porque não, tem que deixar o Espírito agir. Só que você vê que é um princípio que Paulo está falando. Paulo está falando de decência e ordem. São princípios. O nosso culto ele é do jeito que é, porque nós procuramos fazer de forma ordenada, para que seja compreensível. Por isso nós prezamos pelo silêncio, por isso nós falamos com calma, por isso nós transmitimos a palavra de Deus de forma que ela possa ser entendida. Isso é uma exigência de 1 Coríntios 14. Transmitir a palavra de Deus de forma que ela possa ser entendida, seja na leitura, seja na oração, seja na pregação ou naquilo que nós cantamos. A palavra de Deus, ela precisa ser entendida. Amém?